Olá, meus caros, tudo certo? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos no nosso seminário de apologética básica. Bom, nas últimas aulas a gente tem falado de uma série de argumentos em favor da existência de Deus. Falamos do argumento a partir da contingência, que mostra que esse Deus ele é o fundamento da existência de todos os seres contingentes, sendo ele um ser necessário. Nós vimos também que, a partir do argumento cosmológico, nós conseguimos perceber que esse Deus é a causa que trouxe o início do universo, sendo essa causa além do tempo, além do espaço, além da matéria, além da energia e pessoal. Nós vimos também o argumento teleológico, que mostra que esse Deus ele ajustou de maneira muito bem fina as condições, as leis e tudo mais que existe no universo para que possa existir vida, sendo Deus a melhor explicação para o ajuste fino nesse universo. Vimos também o argumento moral, que apresenta Deus como o fundamento da moralidade e mostra que nós temos boas razões para acreditar em Deus a partir dos valores e deveres morais objetivos. Por fim, nós falamos do argumento ontológico, que mostra que o Deus é o maior ser concebível, certo? Com todos esses argumentos, nós temos boas razões para acreditar que Deus de fato existe e que ele tem um conjunto específico de características e atributos, pode ser dito. Agora, também recebemos muitas objeções sobre tanto a existência de Deus quanto especificamente ao Deus cristão. Por isso, hoje, nós vamos começar a tratar de algumas objeções que são feitas para o cristianismo e vamos procurar respondê-las. Em especial, hoje, a gente quer tratar do problema dos milagres. Será que esse Deus que criou o universo, será que ele continua interagindo com esse mundo? Será que ele age de maneira especial, extraordinária, sobrenatural nesse mundo? Ou será que ele apenas está lá longe, distante, sem se importar muito conosco? Então vem com a gente. Vamos falar então das objeções aos milagres, ok? Então, primeiro, nós vamos tratar de algumas considerações iniciais, vamos apresentar algumas terminologias, vamos falar dos problemas com os milagres, vamos procurar trazer respostas para esses problemas e, no final, traçar algumas conclusões. Então, considerações iniciais. Até então, a gente estava tratando de argumentos em favor da existência de Deus. Agora, pretendemos responder às objeções que são feitas. Será que esse Deus, que foi revelado através das coisas criadas, ele continua intervindo na criação? Será que ele intervém e age de maneira especial? Bom, McGreal e McGreal, eles comentam que o argumento a partir dos milagres, ou seja, que Deus intervém e de maneira especial, era central nas discussões da razoabilidade do cristianismo. Desde Paulo para o rei Agripa, ou até as discussões com os deístas no período do iluminismo, esse tema ele recebia um destaque especial. Então vamos definir o primeiro termo aqui, deísmo. Segundo o dicionário de filosofia do Nicola Bagnano, o deísmo pode ser definido da seguinte maneira: é uma doutrina de uma religião natural ou racional não fundada na revelação histórica, mas na manifestação natural da divindade à razão do homem. Então a ideia aqui é basicamente que o ser humano ele olha para a realidade ao seu redor, para a natureza ou para a própria experiência humana e ele infere a existência de Deus, mas não leva em conta a ideia de Deus intervir na natureza, ok? Na realidade, na história da humanidade. Então, algumas características do deísmo. É uma religião que não pode conter nada de irracional. A verdade da religião, ela se revela à própria razão e a revelação histórica é supérflua. Ela é irrelevante. Se Deus interagiu ou não, não interessa. Certo? Aliás, é meio que desconsiderado essa ideia de que Deus interage ou isso para construir doutrina é irrelevante. Então, as crenças da religião natural são poucas e muito simples. Então, existe um Deus, um ser transcendente, que criou e governa o mundo, que o bem e o mal vão ser retribuídos, que esse Deus é a fonte da moralidade, mas são coisas muito simples e não muito profundas, né? Não muito associadas a nós. Então vale lembrar que os deístas ingleses eles atribuem a Deus o governo do mundo físico e do mundo moral. Os deístas franceses, em geral, negavam que Deus se interessava pelos seres humanos, né? Então eles são que ele era indiferente ao destino dos homens. Então o deísmo geralmente estava associado a isso, a Deus não deu o pontapé inicial e não se importa muito conosco.
Por outro lado, tem outro termo importante aqui, o teísmo, tá? Então, também, segundo o dicionário de filosofia, o teísmo, ele antes era utilizado para falar da crença em Deus em oposição ao ateísmo. Mais tarde, o filósofo Immanuel Kant, ele vai apresentar o significado do teísmo em oposição ao deísmo, então contrapondo o que seria o deísmo. Tá? Então, o teísta ele vai afirmar a respeito de Deus qualidades, características que não são testemunhadas pela razão, mas pela revelação, podendo ir além daquilo que a razão pura permite acreditar. Não quer dizer que um teísta vai acreditar em coisas contraditórias ou coisas loucas. Só vai dizer que ele está aberto à ideia de que Deus pode se revelar através da história ou de uma maneira especial e pode interagir, e por isso ele vai ter uma compreensão mais profunda, mais abrangente, um pouco maior sobre quem Deus é. Então, o deísmo e o teísmo se contrapondo aqui. Então, enquanto o deísmo ele vai conceber Deus como esse ser transcendental, que não tem muita informação adicional sobre ele, porque a gente não consegue acessá-lo, o deísta então vai dizer que Deus é a primeira causa, enquanto o teísta ele vai dizer que esse Deus ele é o criador do mundo. Também é a primeira causa, mas ele é mais do que isso, né? O teísmo hoje, até num uso mais contemporâneo, ele está mais ligado à ideia de que Deus é um Deus pessoal, que se relaciona com os seres humanos, em contraposição ao deísmo, que Deus não interage muito com o ser humano. Outro tema importante aqui é o conceito de providência. Então, o Erickson vai definir a providência divina como a ação contínua de Deus em relação ao mundo criado, tanto na preservação quanto na condução aos propósitos reservados para ela. E aí a gente pode, além disso, pensar na providência extraordinária, que é basicamente essa providência especial que é entendida tradicionalmente como milagres. Muito embora alguns outros filósofos e teólogos, por exemplo, Craig, ele vai dizer que a providência ela pode ser destrinchada de duas maneiras. Pode ter os milagres, que são essa intervenção direta de Deus, além do âmbito natural, enquanto a providência especial, que seria esse arranjo de circunstâncias altamente improváveis, que são naturais, mas levariam a uma coisa que é muito difícil de acontecer naturalmente, certo? O Cordon também vai apresentar essas duas categorias. Então, a categoria 1, violação, anulação ou milagres de primeira ordem, que são eventos onde a natureza básica é desafiada. Então, por exemplo, transformar água em vinho não é uma coisa que naturalmente iria acontecer. E os milagres de segunda categoria ou segunda ordem, que são de configuração, contingência ou constelação. A ideia é uma sequência de eventos tão improvável que é surpreendente que algo aconteça. Até dar um exemplo de um meteoro que atinge um prédio de madrugada, mas algumas horas ou minutos antes, todas as pessoas que estavam nesse prédio saíram do prédio, acordaram de noite e, milagrosamente, não foram atingidos pelo meteoro que destruiu o prédio. Então, esse tipo de coisa seria os milagres de categoria 2. Né? Então, quais são os problemas com os milagres? O Craig, citando Gottfried Less, no livro sobre a verdade da religião cristã, ele aponta que há 2 passos para estabelecer a verdade. Mostrar que o evento aconteceu e mostrar que é um milagre, ou seja, não tem uma explicação natural. Alguns racionalistas alemães ou seja, já assumiam que a intervenção sobrenatural de Deus não seria possível, eles tiveram problemas com o segundo passo. Então, o que eles, por exemplo, diziam é que a multiplicação dos pães foi um plano arquitetado. Então, não é que Jesus fez surgir 5.000 pães ali para alimentar a multidão. Na verdade, os discípulos tinham preparado antes e daí Jesus foi trazendo ali para as pessoas. Então a ideia era basicamente essa, era mostrar que havia uma explicação natural para o evento que foi relatado ali nas escrituras, ou então que Jesus, na verdade, ele não andou nas águas, ele andou sobre placas de madeira que estavam boiando sobre as águas. Então a ideia aqui é buscar explicações naturais para esses eventos que seriam sobrenaturais, miraculosos. Então Craig ainda aponta que David Strauss, né, foi um autor que em 1835 ele não apenas atacou os eventos, o elemento milagroso dos eventos, mas ele mostrou, e pelo menos tentou apontar ali, que nem os eventos em si eram coisas reais, eram tudo fruto de mitologia, foi um desenvolvimento mitológico que aconteceu
nos textos e por isso se desenvolveu essa história sobrenatural em torno da pessoa de Jesus, seja lá quem for essa pessoa, na visão de David Strauss. Plantinga, ele vai citar alguns teólogos, pelo menos, que problematizam a intervenção no mundo. Então, Langdon Gilkey aponta o erro de usar essa linguagem de milagre, que para os teólogos modernos, pelo menos para alguns ali, né, já que eles rejeitavam a intervenção de Deus, essa linguagem era estranha, era primitiva. Rudolf Bultmann, que é conhecido pelo seu projeto de demitologização, ou seja, vamos tirar esses elementos míticos da história que está ali e vamos buscar a mensagem por trás, ou a mensagem espiritual que está ali. E ele é um que aponta que não há espaço para o sobrenatural na história. A história é toda fechadinha. E tudo que importa ali, ou tudo que existe, são coisas naturais. A ideia é que Deus até pode ter criado o mundo, mas depois de criar e estabelecer como funciona, ele não pode interferir. John McCarry, ele afirma que a concepção tradicional de milagre é irreconciliável com a nossa moderna compreensão, tanto de ciência quanto de história. A ideia é que esses teólogos eles não se opõem a Deus criar o mundo, nem mesmo sustentar que Deus mantém a existência de todas as coisas. Mas a objeção aqui é que Deus não pode agir de maneira especial. Deus não pode intervir de uma maneira sobrenatural nesse mundo. Então, para o Plantinga, ele aponta que o problema que esses teólogos eles fazem, ele pode ser descrito da seguinte maneira: a ciência descobre e endossa as leis. Se Deus fizesse milagres ou agisse de modo especial no mundo, ele estaria violando essas leis e intervindo de modo milagroso. E isso é incompatível com a ciência. Então, basicamente, esse é o problema, no fim das contas, para alguns teólogos que vão por essa linha, certo? Então Cordon, ele vai comentar que o problema não é que se espera que milagres ocorram. Tanto para o crente quanto para o cético, o milagre é algo que nos deixa sem palavras. Além disso, vamos ver quais são outras objeções. Por exemplo, a objeção do Spinoza. O Spinoza, no seu Tractus Teológico-Políticos, em 1670, ele argumenta, dentro dos assuntos ali, sobre a possibilidade de milagres e o valor dos milagres. Primeiro, o Spinoza argumenta que um milagre é uma violação da ordem imutável da natureza. Só que, para ele, a ideia é que as leis da natureza elas fluem da perfeição da natureza divina. Logo, se algo contradiz as leis da natureza, então Deus está se contradizendo. Esse era o problema para Spinoza. Então, ele ainda aponta que o milagre poderia ser uma obra da natureza da qual a gente não entende muito bem. Um exemplo, mais ou menos disso, seria a ideia da diminuição espontânea de algumas doenças que não se sabe exatamente o porquê, mas simplesmente ela regride. Então talvez tenha leis naturais ali que a gente só não compreende e nós estamos chamando de milagre, ok? E aí vem a famosa noção do Deus das lacunas. É uma falácia que basicamente, quando a gente não sabe responder, a gente apela, mas Deus pode resolver, mas Deus sabe como é. Então esse apelo a Deus por não saber a resposta é conhecido como o Deus das lacunas, certo? Uma forma de organizar o que seria o argumento do Spinoza, apresentado pelo Geisler e pelo Turek, é basicamente o seguinte: os milagres são violações das leis naturais, as leis naturais são imutáveis, é impossível violar as leis naturais, então dessas três premissas a conclusão seria, logo, os milagres são impossíveis. Okay? Então essa seria a primeira objeção mais forte que a gente tem em cima do assunto dos milagres. Se o problema do Spinoza era com a possibilidade de que milagres pudessem ocorrer, no caso de Hume, o problema é na verificação se esses milagres de fato ocorreram. Então a ideia é que nesse livro, em 1748, que o Hume lançou, ele fala sobre a questão dos milagres, e ele ataca a identificação dos milagres, e ele aponta que é impossível provar que o milagre ocorreu. Essa é basicamente a ideia. Então qual que é o raciocínio que ele apresenta? Se a evidência faz a conclusão ser virtualmente certa, a gente pode chamar isso de prova, ok? Como na matemática, a gente tem uma prova que mostra que a conclusão é verdadeira. Então é nesse sentido, de uma prova matemática, por certo, ok? Só que se a evidência torna mais favorável apenas de que algo seja o caso e não o contrário, então a gente fala em termos de probabilidade, ou seja, é mais provável que seja esse o caso, né? E que para Hume, um homem sábio é aquele que tem graus de confiança proporcional à probabilidade.
Beleza, tranquilo. Agora, qual que é a questão que ele levanta? É que mesmo que o milagre possa ter provas da sua ocorrência, por exemplo, eu afirmo que vivi um milagre, que algo incrível aconteceu na minha vida que não tem explicação natural, as provas contrárias, elas contrabalançam, e o que seriam essas provas contrárias para Hume? É a imutabilidade das leis naturais, que os eventos naturais ocorrem constantemente, e eventos sobrenaturais não. Então, como o balanço das evidências recai muito mais para o caso de que não seja um milagre, um homem sábio é aquele que não vai crer em milagres. Então, 4 razões que ele aponta para que não se acredite em milagres. Primeira, que nenhum milagre é atestado por pessoas educadas, honestas, de posição social, que poderiam perder isso se elas atestassem o milagre. Segundo, é que as pessoas almejam milagres, elas gostam de ouvir histórias sobre isso. Terceiro, é que os milagres só ocorrem entre os bárbaros. E uma quarta razão para ele é que os milagres ocorrem em todas as religiões. Se ocorrem em todas, então todas elas se afirmam as suas crenças com base na questão de milagres, então todas elas se anulariam e nós teríamos uma série de contradições. Então, não pode ser verdadeiro, senão a gente teria esse cancelamento entre elas. O argumento, então, ele pode ser descrito nessa formulação, que a lei natural é uma descrição de uma ocorrência regular. O milagre é uma ocorrência rara. A evidência em favor do regular é sempre maior do que o em favor do raro. Quarto, quem é sábio sempre baseia sua crença na evidência mais convincente. Daqui, em 5, surge a conclusão a partir das outras 4 premissas, que um sábio não deverá acreditar em milagres. Basicamente, é um ataque à possibilidade da identificação dos milagres. Uma vez que nós temos esses problemas, será que nós temos uma forma de responder a essas objeções? Bom, vamos começar dizendo o seguinte. Erickson ele aponta que tem 4 concepções sobre a relação entre os milagres e as leis da natureza. Uma primeira forma de pensar isso é que os milagres são, na verdade, leis naturais desconhecidas ou pouco conhecidas e que aparecem ali em situações muito especiais ou muito específicas, ok? Então, por exemplo, a pesca maravilhosa, onde os peixes brotaram do nada ali, para os pescadores, na verdade, foi só uma corrente especial ali que veio, uma corrente, sei lá, quente ou fria, sei lá, e que levou os peixes ali para os pescadores e deu tudo certo. Ou até curas psicossomáticas, onde há uma sugestão para o indivíduo e ele recebe aquela sugestão e, de repente, do seu psicológico, o seu corpo começa a melhorar. Então, esse tipo de coisa. Uma segunda forma de pensar os milagres é como violações das leis da natureza, como é o caso da maioria desses filósofos aí que são críticos com a ideia de que Deus intervenha no mundo. Uma terceira forma de pensar os milagres é como uma ação sobrenatural que ou suspende ou então sobrepuja as leis naturais. E uma quarta forma ainda, que é mais recente, é que Deus é capaz de realizar ações que as leis naturais que regem as 3 dimensões não são capazes de abranger. Então, com a ideia de que há mais dimensões e que Deus pode agir além das 3 dimensões, essa seria uma quarta possibilidade. Basicamente, nós vamos focar na terceira opção. Ok? O Geisler e o Turk, eles apontam que o cético já assume que o mundo sobrenatural não existe. Muitas vezes esse é o caso. Só que se esse é o caso, então é óbvio, é impossível que haja milagres. Além disso, se os milagres são definidos como leis naturais imutáveis, então, se as leis naturais são definidas como imutáveis, por definição, um milagre não pode ocorrer. Então é meio que um problema na definição que eles mesmos estão apresentando. É como se eu dissesse assim, todos os caras altos são chatos. Mesmo que eu seja um cara legal, como eu tenho 1,96 m de altura, eu sou um cara chato. Pronto. Por definição, não interessa o meu caráter ou meu jeito, por definição, sou um cara chato. Então é meio estranho se tu já define que algo não pode acontecer. E aí, se alguém te mostra provas, tu diz que não pode acontecer porque a tua definição disse que não pode acontecer. Cordwan, ele fala que algumas vezes o debate com alguns céticos parece uma competição de patinação no gelo com um resultado pré-determinado. Isto é, a competição já tem um vencedor definido. Já está definido que não tem milagres. Já está definido que o mundo sobrenatural não existe. O cético já assumiu que não pode haver milagres. Logo, não há outra resposta que o satisfaça.
O Craig, ele sugere então que a melhor abordagem é tratar na definição do milagre, ok? Então, falar de algo como violar as leis da natureza, até psicologicamente falando, soa como se fosse um crime, né? Então, o que ele prefere comentar é que as leis da natureza são descrições de como a natureza age em circunstâncias ideais. O Plantinga, ele vai apontar uma definição melhor de leis naturais. Então ele vai dizer que as leis naturais descrevem como são as coisas quando o universo é causalmente fechado, não sujeito a interferência externa. Então, se LN, então P. Se o universo estiver fechado, se não tiver intervenção sobrenatural, é o caso de que vai acontecer aquilo ali. Craig, ele traz a definição de que as leis da natureza são idealizações que descrevem o que vai acontecer sob certas circunstâncias, se nenhum fator natural ou sobrenatural interferir. Um evento milagroso, nesse caso, não viola as leis da natureza, mas sim a lei não se aplica, pois as condições não foram satisfeitas. Então as leis naturais, elas possuiriam essa condição implicitamente ceteris paribus. Isso é um termo para dizer que todo o resto sendo igual. Ok? Se um agente sobrenatural agir, a lei não foi aplicada, logo não foi quebrada. É muito comum, por exemplo, nas engenharias, a gente fazer hipóteses simplificadoras para dizer que uma resposta é aquela ali. Mas, se essas hipóteses simplificadoras não forem aplicadas, é óbvio que o resultado vai ser diferente. Então, é da mesma maneira. As leis naturais, elas descrevem o que seriam, geralmente, caso essas hipóteses simplificadoras fossem verdadeiras, caso não haja interferência externa. Mas, quando há interferência, nesse caso sobrenatural, então pode ocorrer essa situação de um resultado diferente. O milagre, nesse caso, é um evento que ocorre fora das forças causais da natureza, num tempo e lugar específico. Se esse evento ocorre, é preciso um agente sobrenatural para explicar. Então, um milagre ele pode ser definido como um evento naturalmente impossível. Ok? Então, coisas que naturalmente não podem ocorrer. A ressurreição de Lázaro. Ou um dia parar, lá na história de Josué. Ok? Então, não é muito adequado a gente pensar em milagres em termos de frequência. Por exemplo, milagre é uma ocorrência rara. Não é uma boa definição. Pode até ser que seja o caso, mas não é o que torna, não é a natureza do milagre, não é que ele ocorra raramente, mas sim que ele é algo naturalmente impossível. É um evento que, porque ele aconteceu, tem que ter uma explicação sobrenatural, ok? Então a definição não é por ser raro, mas pela ação sobrenatural. Ao invés de pensar em violar uma lei, a gente pode pensar melhor em sobrepujar. Por exemplo, a lei da gravidade, ela é sobrepujada pelos motores de um avião de modo que o avião se mantém no ar. Então a lei da gravidade naturalmente diria que o objeto tenderia a cair. Só que pela ação dos motores, pela ação ali da aerodinâmica, o avião se sustenta no ar, ele vence a lei da gravidade. Então ele sobrepuja a lei da gravidade ali, tem um somatório de forças e mantém ele acima do chão. Então, beleza, com isso, né, a gente pode entender muito melhor a questão dos milagres. Deus, inclusive, pode usar meios para fazer um milagre. Não necessariamente tem que ser uma ação ex nihilo, né, fora, do nada, sem uma causa material, seja o que for. Deus pode, por exemplo, com a história lá a abertura do Mar Vermelho, Deus pode usar o vento para abrir, ou Jesus transforma a água em vinho, né, ou uma pequena nuvem lá que é um sinal para que vai ter chuva lá para Elias. Então são casos onde Deus pode até mesmo usar um meio, mas que naturalmente não aconteceria se fosse o caso, ok? A questão toda é, se existe um Criador transcendente que estabeleceu as leis e trouxe à existência a matéria e a energia, então é evidente que esse ser pode criar eventos que estão além das causas naturais. Por exemplo, a própria origem do universo está além das causas naturais, e a gente já viu isso no argumento cosmológico. Então, para que alguém mostre que os milagres são impossíveis, primeiro é preciso mostrar que Deus não existe, isto é, que o ateísmo é verdadeiro. Então, não pode pressupor isso para dizer então que não pode ocorrer. Tem que primeiro mostrar que Deus não existe, e a gente já viu boas razões para acreditar que ele existe antes. Vamos trazer então uma resposta ao Spinoza. Primeiro, é válido destacar que
para o Spinoza, principalmente no fim da vida dele, Deus sine nature, ou seja, que Deus é a natureza, uma ideia mais panteísta da coisa. Então, uma violação nas leis naturais seria uma violação do próprio Deus, por isso é natural a gente ver ali a resistência dele por pensar que Deus não poderia se contradizer. Beleza. Só que aí a questão entre os milagres é entre o teísmo e o panteísmo, e nós já vimos, através, por exemplo, do argumento da contingência e do cosmológico, que Deus está além da matéria, da energia, do tempo e do espaço. Ele não é a natureza, não é o universo em si. Deus não é o universo. Ok, só que o tratado dele era deísta, né? Ele ainda pensava em Deus como esse ser transcendental e pressupunha a doutrina da simplicidade divina. É uma doutrina conhecida na antiguidade, principalmente no período medieval, a ideia de que os atributos de Deus são todos o mesmo, é um atributo divino, que daí possui uma série de desdobramentos. Então, a onisciência é igual à onipotência, que também é igual à seidade, ok? Então, se a seidade, ou a ideia da autoexistência de Deus, certo? De que ele é um ser necessário e não depende de mais nada. Se esse é um atributo necessário, todos os outros são também. Nesse caso, alguém que nega a simplicidade divina pode apontar que o conteúdo da vontade de Deus ou seu conhecimento é contingente. Isto é, Deus não é obrigado a criar o universo. Não é necessário que ele crie. Ele poderia não ter criado, ele não tem essa obrigação. Então é importante destacar isso. E até mesmo um ponto que os próprios apologistas na época fizeram é que se os milagres foram determinados por Deus, Deus disse que eles iam acontecer, não é uma contradição, porque Deus mesmo disse que ia fazer, ok? Agora a questão é, quanto um evento supostamente milagroso poder ter uma explicação científica, que ainda não foi descoberta, um naturalista pode estar cometendo a falácia do naturalismo das lacunas. É uma versão paralela aí do Deus das lacunas, onde ele diz que, bom, ele não sabe a explicação, mas a ciência um dia vai descobrir. Quando alguém apela para isso, ele só está mostrando a sua fé na ciência. Assim como quando um cristão ele diz, eu não sei, mas um dia Deus vai me trazer a resposta. Ok, ele está mostrando uma fé, ele não sabe o assunto e vai esperar que no futuro Deus traga um entendimento para ele. Um naturalista que utiliza esse argumento de que um dia a ciência vai descobrir, ele está demonstrando tanta fé quanto esse cristão, esse crente aí que faz esse tipo de afirmação, ok? Então, pode até ser que seja o caso de que seja uma lei desconhecida, beleza, só que isso não é uma objeção para a existência de milagres, isso é no máximo uma objeção para identificação do milagre, ok, beleza. Só que quando um cristão, quando um crente, ele faz... ele mostra que Deus é a melhor resposta para aquilo que a gente sabe, não para aquilo que a gente não sabe. Por exemplo, o argumento teleológico, ele tem 3 opções, ou para o que seria a melhor resposta para a existência do ajuste fino no universo, para a existência de vida no caso. Ou é por necessidade lógica, ou é por uma probabilidade, ou então, no caso seria pelo acaso, e a terceira seria Deus, um designer, um projetista. E é mais plausível a hipótese de que seja um designer ali. Não é o caso de usar Deus das lacunas, na verdade a gente está pesando as hipóteses e vendo qual delas explica melhor a situação. Então, não é o caso de Deus nas lacunas nessa situação. Os milagres até podem ser usados no cristianismo para mostrar que de fato o cristianismo é verdadeiro, tá? E aí, claro, para diferenciar o que seria um milagre divino de um milagre demoníaco, um milagre por forças sobrenaturais que não são de Deus, é preciso distinguir o conteúdo, né? Nesse caso é importante ressaltar o contexto histórico e religioso. Por exemplo, no caso de Jesus Cristo, que afirmou que era filho de Deus, que afirmou que iria ressuscitar, e ele ressuscita, é bem diferente de eu, um cara aleatório, falar que eu vou ressuscitar. É bem diferente. Ou seja, o contexto histórico e religioso, ele explica e ele traz muito mais clareza para o contexto, para a definição do que seria um milagre divino ou não, né? Ok, vamos tentar trazer uma resposta para Hume, então. Cordon, ele até sugere que uma dose de incredulidade para os milagres pode ser positiva. Isto é, que a gente não precisa acreditar em tudo que as pessoas afirmam ou alegam sobre esse assunto. Agora, a questão é quando milagres bem documentados são recebidos com descrédito por uma predisposição em não crer. Aí é bem diferente. Cordon ainda aponta que o sistema de crença, bem como a herança cultural que ele recebeu, o predispõe a aceitar o milagre.
Beleza. Só que o mesmo pode ser dito para um cético que possui um sistema de crença e uma herança cultural secular que o predispõe a não crer em milagre. Ou seja, isto é, não existe uma neutralidade perfeita no assunto. Não é um caso onde só um lado tem que provar a história. Os dois precisam apresentar razões. Não é como se um fosse o neutro e o outro tivesse uma espécie de viés. Não. Todos nós temos predisposições, todos nós temos um sistema de crenças, uma herança, e isso vai nos inclinar para certas, para responder de acordo com uma circunstância, né? Então isso que precisa ser levado em conta. Tá? Craig, analisando o argumento de Hume, ele aponta que tem duas premissas independentes aqui. A primeira, ele aponta que os milagres, para Hume, né, os milagres são, por definição, ocorrências raras e improváveis, e a segunda é que nenhuma quantidade de evidência seria suficiente para sobrepujar a improbabilidade do milagre, ok? Cordwell deixa claro que o raciocínio de Hume leva uma pessoa racional a sempre negar a existência do milagre, dado que a probabilidade da confiabilidade das leis naturais é sempre maior do que a confiabilidade de uma pessoa que está relatando esse fato, ok? Só que a questão é, Hume afirma que a experiência humana suporta as leis da natureza, ao invés dos milagres, que seriam violações nessa concepção. Essa afirmação é circular, uma vez que os milagres devem ser tomados como falso, porque eles contrariam a experiência humana, que suporta que os milagres não ocorrem. Então fica esse raciocínio circular circundando aí. Não pode. Tá? Geisler e Turek, eles apontam que Hume confunde credibilidade com possibilidade, apontando que se você não tem muitas evidências para crer num evento, esse evento é impossível. Agora a questão é a seguinte, imagina um ganhador que acerta um número na loteria, mesmo que seja um evento raro e improvável, né? Ali na Mega Sena tá 1 para 50 milhões, sei lá, a probabilidade de acertar o número, ok? Só que ele estaria justificado a acreditar que ganhou, né, se tu acertou um número, e levar o prêmio, isso é importante, tá? E ele não precisaria repetir a vitória para mostrar que de fato ele ganhou e não foi uma coisa meio montada ou falsa, certo? Então, mesmo que um evento seja improvável, não significa que a gente não tenha razões para acreditar que esse evento vai ocorrer. Se apenas pensarmos na probabilidade de um evento ocorrer contra a confiabilidade de testemunhar esse evento, nós vamos ter que negar eventos que racionalmente são aceitos. Por exemplo, que o universo começou. Ninguém testemunhou isso. Mas nós temos boas razões para acreditar isso. Por quê? Porque estamos aqui para ver isso aí, para falar sobre isso. Então a questão toda é que, para Hume, se os milagres teriam apenas uma função confirmadora da fé, logo, os milagres de diferentes religiões se anulariam. Só que os milagres não necessariamente têm esse papel nas religiões, ok? Aí vai um estudo comparado das religiões. E mesmo no cristianismo, não é uma condição suficiente para levar o incrédulo a abraçar a fé. Mesmo algumas pessoas que experimentam um milagre, isso não quer dizer necessariamente que essa pessoa vai abraçar a fé cristã, ok? Agora, o Craig e o Moreland, ele apresentam que por causa dessa questão que o Hume trouxe sobre a credibilidade de certos eventos improváveis, alguns teóricos da probabilidade buscaram analisar quais evidências seriam exigidas para estabelecer a ocorrência de eventos altamente improváveis. Nesse caso surge o teorema de Bayes, ou também a probabilidade a posteriori. Esse teorema, bastante usado aí na estatística, se você está estudando aí, ele diz basicamente o seguinte, que a probabilidade do evento A ocorrer ou acontecer, dado que o evento B aconteceu, é igual a a probabilidade do evento B acontecer, dado que o evento A aconteceu, vezes a probabilidade do evento A acontecer, tudo isso dividido pela probabilidade do evento B acontecer. Com esse teorema, nós podemos relacionar a probabilidade de certos eventos. Surgem 3 novos termos aqui: a probabilidade do evento A não acontecer, dado que o evento B aconteceu, a probabilidade do evento B acontecer, dado que o evento A não aconteceu, e a probabilidade do evento A não acontecer, ok? Aí nós temos 2 partes nessa probabilidade, nessa razão entre as probabilidades. Nós temos uma coisa chamada probabilidade intrínseca da hipótese, que é a probabilidade do evento A acontecer dividido pela a probabilidade dele não acontecer, e o poder explicativo da hipótese, que é a probabilidade do B acontecer
dado que A aconteceu, dividido pela probabilidade do B acontecer, dado que A não aconteceu. Se a gente tem um valor menor do que 1, a gente tem uma situação mais improvável, então é menos razoável de ter acontecido. Se é igual a 1, a gente tem 50%, pode ou não ter acontecido, a gente não tem muita garantia. E se é maior do que 1, significa que é bem mais provável de acontecer. Por que isso tudo é importante? Porque esse teorema mostra que o erro do raciocínio de Hume é levar em conta apenas a probabilidade intrínseca da situação. Ele olhou, por exemplo, para o evento milagroso e disse o seguinte: como a probabilidade de um evento milagroso acontecer é muito baixa, então ele não aconteceu. Só que faltou analisar o poder explicativo dessa hipótese. Vamos dar um exemplo aqui para tentar ficar um pouco mais tangível essa ideia. Então, Craig e Moreland, eles exemplificam com o seguinte caso. Um jornal, ele noticia um número sorteado na loteria. Por exemplo, 749287. A questão é, esse é um relatório de um evento muito improvável, ok? Nós temos poucas chances de esse número acontecer. Usando o raciocínio de Hume, de que a gente tem que crer naquilo que tem maior ocorrência e não naquilo que tem ocorrência rara, nós não poderíamos acreditar que realmente esse número apareceu ali, sendo necessário, então, mais evidências para que haja confiança nessa notícia que foi apontada. Porém, o que os teóricos eles vão apontar, os teóricos da probabilidade, é que o que deve ser levado em conta também é a probabilidade do evento não ter acontecido e o noticiário relatar que foi acontecido. Então, é como se o número fosse outro, mas o jornal disse, não, é esse número aí. Tem que relacionar essas duas possibilidades, ok? Isto é, além da probabilidade intrínseca, deve ser considerado o poder explicativo. Isto é, qual é a probabilidade do número sorteado ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o noticiário ter apontado 749287 como número premiado? Qual é a probabilidade disso? Em outras palavras, o poder explicativo da hipótese de que o número premiado é 749287 compensa a probabilidade intrínseca dele, que é muito baixa, que é 1 em 10 na 6, ok? Então é razoável crer que o noticiário divulgou o número 749287, dado que o número sorteado foi aquele número ali. Essas considerações também podem ser aplicadas a eventos miraculosos. Isto é, pelo teorema de Bayes, nós podemos ver que, dado que o poder explicativo de uma hipótese for muito grande, ela pode sobrepujar mesmo uma probabilidade intrínseca dela que seja muito baixa. Exemplo, a probabilidade da ressurreição de Cristo. Então, R representa a ressurreição de Jesus Cristo, B, as informações gerais sobre o mundo, e E, as evidências que teriam sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Detalhe, nós vamos estudar mais tarde sobre esse assunto, então aqui eu só vou dar uma passada aqui sobre o assunto e não vou falar em muitos detalhes, tá? Mas, óbvio, seria improvável definir valores numéricos para esses eventos, então a gente vai usar outros critérios, tá? Vamos falar em mais provável, menos provável, muito provável e pouco provável, tá? E no caso do B, a gente inclui todos os fatos que suportam as premissas dos argumentos em favor da existência de Deus. Nós podemos colocar nas informações gerais isso aí. Então, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, até alguns judeus, vão falar que Jesus foi crucificado, que seu corpo foi colocado numa tumba por José de Arimateia, que essa tumba foi descoberta vazia e por mulheres no domingo após a crucificação, e que indivíduos e grupos experimentaram visões de Jesus vivo e os seus discípulos sinceramente acreditaram na ressurreição de Jesus. Ok, isso é a história. A pergunta é, qual é a melhor explicação para esses dados históricos? Ok? Então, mesmo que a probabilidade de ressurreição seja um milagre, logo, naturalmente ela seria impossível, mesmo que seria intrinsecamente muito baixa, a probabilidade, o poder explicativo, aliás, dessa hipótese é muito maior do que as outras alternativas, e a gente vai falar isso depois, explicar com maiores detalhes essa questão da ressurreição de Cristo. Mas a ideia é basicamente essa, que não é só um lado dos fatores que a gente tem que considerar, temos que considerar os dois, tanto a probabilidade intrínseca quanto o poder explicativo da hipótese, ok? E aí vem a famosa frase que eventos extraordinários requerem evidências extraordinárias. Esse slogan é falso, porque ele estabelece que um evento improvável
Aliás, esse slogan é falso, pois para estabelecer um evento improvável, não é preciso uma quantidade gigantesca de evidências. A gente precisa que o poder explicativo dessa hipótese, dado que tem essas evidências, seja melhor. Ok? Então, se tomamos a probabilidade intrínseca de um evento, apenas isso, muitas outras coisas deveriam ser questionadas, inclusive a nossa própria existência. Porque para eu existir, teve uma série de coisas que deviam ter acontecido. Aí para os meus pais a mesma coisa, para os meus avós e assim por diante. Então, se eu pensar só em probabilidade intrínseca, a gente deveria duvidar de um montão de outras coisas que, naturalmente, nós não vamos fazer, né? Concluindo esse estudo, então. Em suma, se a gente definir corretamente os milagres, percebemos que não há um problema na possibilidade de que milagres ocorram, se Deus existe. Vimos também que não há problema na identificação de um milagre, nem um problema com a própria probabilidade intrínseca, principalmente se a gente levar em conta o poder explicativo. Esse argumento, né, toda essa construção que a gente fez, essa defesa, ela mostra e ela abre caminho para mostrar que o teísmo é razoável, ok? E ela vai ser bastante útil quando a gente falar de evidências em favor do cristianismo, em especial no milagre da ressurreição de Jesus Cristo. A questão é, e é válido destacar isso, quando um milagre acontece, nós temos exemplos de pessoas que se convertem, mesmo não sabendo explicar o que houve. Vocês lembram da história do cego de nascença, onde ele diz, olha, a gente não sei o que aconteceu, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Não tinha, realmente a probabilidade intrínseca era muito baixa, não se conhecia muitos casos de pessoas que isso teria acontecido. Agora, o fato é que ele estava enxergando. O poder explicativo dessa hipótese de que ele foi curado sobrepuja o fato de que a probabilidade intrínseca não foi muito grande, ok? Só que também nós temos exemplos de pessoas que viram milagres e mesmo assim não acreditaram. Vocês podem olhar lá para os fariseus, que viram Jesus curando e mesmo assim não deram muito crédito. Ou os 10 leprosos, onde apenas um voltou para agradecer, certo? E a gente não tem muito mais relatos se eles se converteram ou não. A questão toda é que, beleza, podemos buscar os milagres e realmente eles atestam, em algum modo, a veracidade do cristianismo, mas não é uma condição necessária para que uma pessoa se converta. Alguns não vão se converter mesmo vendo milagres. A questão aqui é se os milagres seriam impossíveis de acontecer, ou impossíveis de ser identificados, ou mesmo que fossem identificados, se a gente teria razões para acreditar. E nós procuramos mostrar que sim, que tanto eles podem acontecer, que nós podemos verificar e podemos acreditar neles também. E aí eu quero terminar com essa citação do livro dos Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Ele diz basicamente o seguinte, num trecho: o verdadeiro realista, que também seja incrédulo, sempre encontrará forças e argúcias para negar o milagre, e se dá com ele como um feito irrefutável, preferirá não dar fé a seus sentidos a admitir o acontecimento, e se o admite, tê-lo-á como um fenômeno natural, que está ainda fora da investigação científica. Para um realista, não nasce a fé do milagre, antes o inventa. E quando o realista crê, chega mesmo a confiar ao seu realismo a aceitação do milagre. O apóstolo Tomé disse que não creria sem primeiro ver, mas quando viu exclamou, meu Senhor e meu Deus. Será que ele acreditou, obrigado pelo milagre? Não é provável. Ele acreditou apenas porque desejava acreditar. E é possível que no seu coração já acreditasse quando dizia, não acreditarei enquanto não vir. Aqui tem a ideia de que há uma predisposição em crer ou não no milagre. Eu espero que esse estudo possa ter ajudado a mostrar que não temos razões para achar que é impossível que Deus possa agir de maneira miraculosa, e nós temos boas razões, inclusive, para acreditar quando isso acontece.